Seja bem-vindo a mais uma aula de Fundamentos Bíblicos para a Família. Nós estamos encerrando essa jornada de 17 lições sobre os fundamentos bíblicos da família. Essa é a última e tem um assunto muito interessante e importante para todos nós. Aqueles que já estão, no tema dessa lição, os que estão prestes a chegar e aqueles que estão acompanhando pessoas que estão nessa fase da vida que é muito importante para todos nós. Como nós devemos vivê-la, como nós devemos entender as pessoas que estão nessa fase e como nós devemos também, às vezes, compreender quando nós chegarmos à fase desta vida. Antes de darmos início, vamos fazer a nossa oração. Pai, no nome de Jesus Cristo, nós te rogamos a tua bênção e a tua graça sobre nossas vidas. Tenha misericórdia e tenha compaixão de cada um de nós e nos ajude a entender aquilo que o Senhor tem revelado na tua santa palavra para aplicar nas fases de nossas vidas. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. O tema de hoje que nós vamos estar falando é sobre o relacionamento com a terceira idade. Relacionamento melhor com a terceira idade. Você já parou para pensar a respeito da fase da vida da terceira idade sua? Se você está prestes a chegar, ou se você já está acompanhando pessoas que já estão na fase dessa vida, ou se você não tem essa experiência de estar com pessoas vivendo ao seu lado nessa fase, ou se você não está, mas você está preparando para quando chegar essa parte, esse tempo tão importante em nossa vida, ou na sua vida. O texto base é Salmos 92, verso 15. Salmos 92, verso 15. Vamos ver o que o salmista tem para nos falar a respeito dessa fase da vida muito importante. Salmos 92, verso 15, 92, do 12 ao 15, diz assim: o justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto. Ele é a minha rocha, nele não há impiedade. Vamos repetir? O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro do Líbano. Plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e florescentes, proclamando: o Senhor é reto, ele é a minha rocha e nele não há impiedade. A primeira coisa que nós devemos entender e devemos ter consciência, que a fase desta vida, essa fase da terceira idade, é um caminho que uma grande parte da humanidade vai passar. Diferente do caminho que todos nascem, vivem e morrem. Então, no caso dessa última fase, todos vão passar por ela. A terceira idade, segundo a graça de Deus, quando alguém chega a essa fase, ela tem que aprender a lidar com essa fase da vida dela, essa situação e alguma coisa que são exigidas por parte dela e daqueles que vivem ao lado dela também. Uma das coisas que nós estamos entendendo aqui nesse primeiro tema, nessa primeira chamada de atenção aqui, é aprender a usufruir da melhor maneira possível, segundo a vontade de Deus, segundo os princípios da Sagrada Escritura. Quando fala que está sendo florescerá, plantado, florescerá, crescerá e é plantado, e na velhice vão dar frutos, está falando da maneira de usufruir dessa parte da vida em qual essa pessoa alcançou. Independente seja jovem, seja um pouco mais adulto, terceira idade, independente
nós devemos aprender a usufruir de tudo que a vida nos oferece, debaixo dos princípios das Sagradas Escrituras, orientado por ela, e principalmente quando está na terceira idade, devemos aprender a viver a vida no máximo e o melhor possível, aproveitando segundo os princípios das Sagradas Escrituras, debaixo do temor do Senhor, usufruir de cada momento que a vida está nos proporcionando, ou esse tempo que nós chamamos de vida está nos proporcionando. Ela é a melhor fase da vida? Alguns falam que nem tanto, que a velhice ou a terceira idade é a melhor fase da vida. Alguns têm até medo de chegar essa fase, e alguns porque tem medo que não sabe como que vai ser no futuro dela quando chega a fase da velhice ou da terceira idade. Mas o que nós aprendemos aqui com o salmista Davi é que desde quando está plantado, está crescendo, está florescendo, está dando fruto na presença de Deus, essa pessoa não tem por que viver aterrorizada pelos assombros da velhice ou do futuro, porque quando ele cresce, é plantado, cresce, dá fruto, floresce na presença de Deus, quando ele chegar à fase dessa vida, ele vai aprender a usufruir, ter uma visão diferente, e os assombros das limitações que chegaram até ele não vai fazer o quê? Não vai trazer dano, não vai trazer temor, não vai o escravizar com medo do que pode ser amanhã. Então, uma das coisas que essa pessoa ou nós, como chegarmos a essa idade, devemos entender que quando nós chegamos na terceira idade, tem algumas coisas que vai nos ser proporcionado segundo a graça de Deus, que nós devemos ter consciência que nós estamos debaixo da obediência, debaixo da palavra de Deus. Essas coisas podem nos chegar, nos alcançar essa bênção. E a primeira bênção que eu quero falar é sobre a proteção divina. Nós temos Estatuto do Idoso em todos os lugares, né? No Brasil, eu vou falar do Brasil, aqui no Japão também tem esses cuidados com os idosos, mas nós não podemos nos limitar e confiar simplesmente naquilo que os estatutos ou as famílias pode proporcionar para uma pessoa da terceira idade. O que eu quero falar é que nós devemos primeiro, acima de tudo, contar que a presença de Deus, a proteção de Deus em nossa vida é muito mais importante. As outras são bênçãos, mas nós devemos sempre pensar em primeiro lugar a proteção da parte de Deus. E as outras vão agregando como bênção também. Mas a preocupação nossa é pedir a Deus, depender de Deus, contar com Deus, orar a Deus, confiar em Deus na proteção que vem da parte dele. A segunda coisa é o sustento, que nós não sabemos como nós vamos chegar na terceira idade, na idade idosa, mais avançada, nós não sabemos como vai estar a nossa situação financeira. E então nós devemos sempre confiar em Deus, não só na proteção, como também na física, na mental, todas as demais proteção, mas também o sustento vem de Deus. O sustento nós devemos sempre ter aquela máxima da fé, que Deus é a nossa providência, Deus é aquele que sustenta, Deus é aquele que cuida dos órfãos, Deus é aquele que cuida da viúva, Deus é aquele que cuida daqueles que estão sofrendo injustiça, Deus é aquele que cuida daqueles que precisam e compreenderam na jornada da sua vida e entende que Deus é que sustenta. E uma das outras coisas também é que nós devemos nutrir um relacionamento com Deus na jornada de nossa vida, baseado na intimidade que nós temos com Ele. Não só na fase jovem, criança, jovens e adulto, mas que essa jornada de relacionamento com Deus,
essa intimidade possa ser permanente. Coisa bela é quando nós conseguimos perceber na vida de um idoso, de uma idosa, uma pessoa que está na fase da terceira idade, passando por ela, e quando a gente conversa com essas pessoas, elas nos mostram que tem uma intimidade bonita com Deus. E a outra coisa é consolo. Deus é consolo. Deus é que oferece consolo, conforto para todos aqueles que, independente da situação que enfrentam, Deus é o consolador. Deus é essa pessoa que nos proporciona esse ser divino, único, que está ali pronto para consolar a gente, qualquer pessoa que está com insegurança, está seguro do seu amor e da sua graça. Ele é o consolo, independente da situação, porque situações difíceis, complicadas, todos nós iremos passar. Porém, nós confiamos que Deus é o nosso consolo. E a segunda coisa a última coisa é a salvação. Então, dependente da situação, devemos sempre ter em mente que Deus é a salvação que está sendo apresentada, oferecida para aqueles que estão clamando e necessita para eles. A terceira idade não é a fase da vida que deve ser rejeitada, achar que é inútil e que não tem utilidade. A terceira idade, caminhando para uma idade para idosos, não tem que assumir uma postura de descarte humano, tanto da própria pessoa como daqueles demais que têm essas pessoas na tua vida. Porque o que nós acabamos de ler aqui, um texto salmista aqui, Davi, ele falou assim que no verso de número 14, na velhice ainda dão frutos, ou seja, floresce, cresce, ainda dão frutos e são viçosos, e proclama: Deus é o que? É a minha rocha. Então nós devemos aprender que nós não somos descartados, nós não somos inúteis, nós não somos jogados para fora. Eu quero entrar agora falando sobre o relacionamento, principalmente do idoso, casal idoso, do marido para com a esposa e a esposa para com o marido. Quando chega nessa fase da terceira idade, há diferenças e complicações físicas, emocionais, tudo passa por algum tipo de alteração. Esse relacionamento às vezes pode passar por algumas coisas difíceis, tempos complicados. E esse relacionamento ele tem que ter um fundamento para que não possa vir ruir ou sofrer alguma ruptura, ou conforme foi passando o tempo, vir desfragmentando. O fundamento é sempre o amor. Qualquer tipo de relacionamento tem que estar com o fundamento, o amor, lógico que acima de tudo o Evangelho, as Sagradas Escrituras sendo os nossos princípios, fundamento de fé. Mas no caso do relacionamento aqui, juntamente com a Escritura, eu quero falar que o amor, ele é muito importante, tanto para oferecer, demonstrar, como também para estar recebendo essa demonstração de amor do cônjuge, do marido para a esposa, da esposa para com o marido. Até outra parte que eu quero falar também, que é muito importante, é o companheirismo amigável e compartilhado. Tem que aprender a compartilhar e ser companheiro, não simplesmente pelo dever, não simplesmente que aquilo é um peso que eu vou fazer porque é me exigido a isso. O companheirismo tem que ser uma coisa voluntária, amigável, com o primeiro fundamento, que é o amor, que é o fundamento. Então, esse companheirismo, esse parceiro, a parceira de todos os momentos,
independente, vai ser uma coisa amigável e compartilhada também. Porque nós temos uma tendência de nos isolarmos em nosso mundo, as pessoas têm essa tendência de se fechar quando passa por alguma fase na vida e não quer compartilhar com ninguém. Isso não é saudável para ninguém, isso não é bom. A Bíblia fala que nós devemos o que? Dividir, conversar, levar os fardos um dos outros. Então a gente fala de quê? É de compartilhamento. E a pergunta é que depois de alguns anos de casado, esse casal, esse homem, essa mulher, eles passaram por tantas fases na vida deles, mas quando chega nessa terceira idade, nessa fase da terceira idade, caminhando para a fase da idade um pouco mais idosa, um pouco mais madura, eles têm ainda esse amor foi nutrido, ele permanece, o companheirismo amigável e compartilhado ainda permanece? Essa é a pergunta que nós devemos estar fazendo todos os dias, principalmente nós estamos chegando na fase dessa vida. Então, mesmo que quando passa vários anos de casado, idoso, a pessoa está na terceira idade, ou passando por ela, ou entrando nela, como que está a vida de relacionamento de casado desses cônjuges? Será que continua sendo o mesmo? Porque há uma crença dizendo que tudo se transforma, tudo se muda. É lógico que tem transformações, tudo pode haver transformações tanto positivas como negativas, mas no caso nosso aqui, o casal se transforma na sua vida física e emocional, mas nunca abrindo mão daquilo que é responsabilidade ou faz parte, principalmente na vida que diz relacionamento. Então tem que ter, esse casal tem que estar sempre desenvolvendo essa arte de amor, de compartilhar, de ser amigável, companheiro, e essa amizade íntima desses dois, esse amor, esse sentimento, as emoções, deve ser trabalhada, compartilhada, entendida e também fazendo que possa despertar o interesse na vida dos dois, conforme vai passando as fases da tua vida. Na terceira idade, ou a fase já de idoso, nós devemos entender uma coisa muito importante, eu acredito que está no topo, que é o relacionamento de fé desses dois, ou a sua pessoal, como que é a tua vida de fé, como que você idoso está vivendo a tua fé, a tua espiritualidade, como está? Porque se a pessoa chega nessa fase da terceira idade, e como foi passando do tempo de jovem, e foi passando o tempo, até chegou nessa fase que a pessoa está entrando, ou já está passando por ela, se ele teve um investimento, um aproveitamento de que a vida espiritual fosse bem estruturada, fosse bem edificada, fosse enriquecida cada vez mais na dependência, no relacionamento com Deus, isso vai ser muito aproveitável, vai ser muito bom para passar por isso. Vai depender muito também da sua espiritualidade. Como que você tratou a sua espiritualidade na fase mais jovem? Ou como você está tratando ela, que você também, pode ser que tem pessoas que têm um despertamento da espiritualidade com a fase já adulta, ou já na mesma terceira idade também, como que está vivendo essa fase. Então a pessoa deve ter sempre em mente que ele vive pela fé, e ele sempre está investindo, está usufruindo da tua vida espiritual e do relacionamento dele com Deus também. O relacionamento da vida do idoso deve ser um relacionamento de esperança com todas as pessoas, principalmente com esperança, relacionamento de esperança na pessoa de Deus. Porque tem gente que vive uma vida sem esperança, sem perspectiva boa, não desacredita de tudo e de todos. Mas desde quando a pessoa chega nessa fase
da vida, e eles têm maturidade, têm submissão, está em amor, em comunicação e oração em Cristo, a vida espiritual dele, ela é bem o que? Estruturada, e ele passa a conseguir sempre ter um relacionamento de esperança. É lógico que alguns de nós podemos perder a nossa esperança, alguns de nós podemos ficar desanimado com situações de nossa vida. Apóstolo Paulo, quando ele passou pelo náufrago, ele foi passando por uma tempestade, ele chegou e falou assim, nós perdemos até a esperança da nossa vida. Então, não é que a gente fica sem esperança, é que a gente não pode viver e não seja uma prática contínua. Sem esperança, às vezes pode ser que alguma situação que está sendo adiada demais e a gente parece que não está vendo. Podemos passar por isso. O que nós não podemos é viver simplesmente sem esperança a vida toda. Mas é o que eu falei um pouco antes. Depende da sua vida de relacionamento com Deus, da sua espiritualidade também. Viver sem esperança, porque viver sem esperança, infeliz, desanimado, sem ela nós não vamos conseguir passar pela fase da vida que nos está sendo ofertada. Por que nós devemos fazer isso? No livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 21, o povo estava tudo sem esperança, tudo sem desanimado, tudo. Mas o que aconteceu? Jeremias foi lá e cobrou as pessoas a respeito de uma coisa, para olhar para o futuro. E ele viu 4 coisas muito interessantes, que foi o quê? A fidelidade de Deus, as misericórdias de Deus, a suficiência de Deus e a bondade de Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, nós vamos ver o que está escrito aqui nesse texto. Capítulo 3 de Lamentações, versículo de número 21. Vamos ver que está aqui de jeito. Capítulo 3. Entretanto, me recordo, portanto, tenho esperança. A misericórdia do Senhor são as causas de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto, esperarei nele. E bom é o Senhor para os que neles esperam, para a alma que o buscam. Não está vendo? Então, está falando aqui. Ele olha para o futuro na situação que o povo estava enfrentando naquela época, e ele fala das misericórdias de Deus, da fidelidade de Deus, da suficiência de Deus e da bondade de Deus. Então nossa esperança deve estar sempre, independente da situação complicada, difícil, dura, às vezes as fases que tem na vida nossa, nós devemos nunca abrir mão, deixar de olhar para as misericórdias, a fidelidade, a suficiência e a bondade de Deus. A esperança do crente, ela está firmada em quê? Sempre em Deus. Por que nós devemos falar isso? Porque o profeta Isaías, ele chama-nos a atenção, em Isaías capítulo 46, verso 4, vamos ver o que o profeta Isaías está nos chamando a atenção aqui. Então, o cristão, a pessoa, independente da vida dele que ele está vivendo, a vida dele está firmada sempre em Deus. Deus não está firmada em outra coisa a não ser em Deus. Isaías 46, 4 diz assim: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Eu vos fiz, eu vos levarei, eu vos trarei, eu vos guardarei. Essa é a promessa que, independente da situação da nossa vida, o tempo que nós estamos enfrentando, deve estar sempre firmada aqui a nossa esperança, firmada em Deus. Outra coisa que eu quero falar sobre relacionamento da terceira idade também com os filhos, e também falar dos filhos para com
esse relacionamento também com as pessoas que passam por essa fase. Nós passamos por transformações na vida, que é as primeiras fases que nós falamos, que é a formação e a expansão da família, que é criação, formação, casamento, ter filhos, a criação dos filhos, e depois vão passando pela outra fase, que é justamente que é a vida conjugal, quando todos decidem seguir os seus rumos, seguir as suas vidas, e os idosos acabam ficando só. A terceira idade com os filhos por perto é bênção, prazer, segurança e graça. Então é muito bom ter esse relacionamento de terceira idade dos pais para com os filhos, e os filhos têm essa conscientização de ter o relacionamento também com os pais, relacionamentos saudáveis, puros, porque o que nós devemos entender é que isso é muito bom e traz ânimo, fortifica e pode provocar nessas pessoas um prazer mais pela vida. É triste quando nós encontramos, estamos vivendo com pessoas que chegou numa fase já bem madura da vida, mas são pessoas solitárias porque ou não têm filhos, ou também alguns que não têm relacionamento com os filhos, ou que também os filhos evitam ter o relacionamento com essas pessoas também. Será muito bom e muito importante essa convivência mais próxima, esse entendimento de que é bom, faz bem para a pessoa que está na fase da terceira idade. Isso vai contribuir muito bem, tanto para o bem físico, emocional e espiritual também. Relacionamentos nutridos, relacionamentos trabalhados, relacionamentos que trazem vigor e fortaleza com essas pessoas. Alguns vivem até tristes e solitários porque não tem ninguém com eles e não tem ninguém para compartilhar as suas dificuldades, a sua solidão. A solidão das pessoas da terceira idade é uma coisa complicada, então é uma coisa exigida tanto para os idosos aprender a viver com essas pessoas, e principalmente dos mais jovens, no caso os filhos, netos, né, a aprender a nutrir esse relacionamento, valorizar a companhia dessas pessoas. E quando tem essa companhia na casa dessas pessoas, junto com essas pessoas, o coração dessas pessoas é um lugar de relacionamento, é um lugar de hospedaria, é um lugar aconchegante. Outra coisa que eu quero falar é sobre relacionamento, que eu falei de relacionamento de pais para com os filhos, do filho para com os pais nessa fase. Entender essa dificuldade, porque muita gente não quer, digamos assim, não tem esse entendimento, não entende as limitações, não entende as dificuldades que a terceira idade passa, essas limitações que o tempo vai trazer juntamente para eles. Então muitos não vivem com paciência, não têm paciência com esse tipo de pessoa, de conversar, de ouvir, de caminhar junto, de entender essas limitações, porque é uma fase que vai passar. E a outra fase que eu quero falar é sobre a vivência com os netos. É muito importante que quando as pessoas chegarem na fase de ser avô, avó, é muito importante que os filhos tenham o conhecimento da dimensão tão boa e agradável de aprender, ensinar os netos a ter o relacionamento com seus avós também. Isso é muito importante, contribui muito para as pessoas que estão na fase da terceira idade em diante. A convivência com os netos. Isso vai ajudar muito, tanto mentalmente como psicologicamente e emocional, de tudo que diz a respeito dessa pessoa. Independente das amarguras, da dificuldade que essa pessoa passa, mas quando tem um relacionamento com os filhos saudáveis e posteriormente vai também tendo um relacionamento com os netos de uma maneira saudável, tendo esse entendimento tanto dos netos como dos avós também, isso é muito bom. Esse relacionamento pode trazer cura, transformação, renovo e vigor para essa pessoa. Quantos avós que não têm relacionamento com os netos, tanto por diversas dificuldades ou problemas em família? Isso não é bom, isso não é saudável. E porque às vezes alguma fase difícil da vida que esteja enfrentando, essa pessoa pode ser curada, ser restaurada por um ato de
relacionamento com os netos. Nós podemos ver um exemplo no livro de Ruth, no capítulo 4, versículo 17, que Ruth passou por aquela dificuldade, Noemi passou por uma dificuldade quando eles saíram da terra de Jerusalém, de Belém e de Jerusalém, aí eles foram para um outro lugar, aí de repente lá morre o marido, morre os 2 filhos e fica a Noemi e com as 2 noras viúvas e desamparadas. Aí ela resolve voltar para a cidade dela, aí a nora dela, Ruth, volta com ela e passa aquele processo de casamento e ter filho. Aí ela vai e quando nasce o neto dela, por causa da sua nora, aí as pessoas falam assim, ele será restaurador da tua vida, consolador da tua velhice. Quando Noemi colocou a criança no colo e passou a cuidar dela. Tá entendendo? Então, quando ela nasceu esse, digamos assim, entre aspas, esse neto, da nora dela e do outro casamento, por causa que era viúva, aí pega essa criança e essa criança traz um vigor novo tanto para Noemi e para as pessoas que estavam em volta dela. Ela percebeu que a vida de Noemi ia ser restaurada, ia ser consolada na idade que ela estava, simplesmente de uma criança nova, onde dizemos assim, como se fosse um neto, seria ali esse restaurador. Então é muito importante nutrir relacionamento entre avós e netos, netos e avós. Faz bem tanto para os 2 que está recebendo aquilo que foi plantado, como também fazendo aquele semear o que vai colher no futuro, e entender que os jovens e os netos também vão passar por aquela fase. Isso vai trazer um vislumbre de como pode ser o futuro desses jovens. E a outra coisa que é falar do privilégio de ser o quê? De ser avós. Quantas pessoas que os filhos casam e falam assim, eu não quero ser avô, não quero ser avó, estou novo demais. Espera aí, para quem chega, a Bíblia fala, para quem chega a essa fase de ser avô, avó, isso é um privilégio. Desde quando a pessoa começa de uma maneira bem, independente como está, caminhando, vem debaixo da bênção de Deus, independente, Deus é a Deus que pode ter começado errado, mas Deus é a Deus que cura, que liberta, que transforma, que conserta situações. Mas então é um privilégio para quem chega à fase dessa vida e vê mais uma outra geração sua vindo, que é a fase de ter netos. Então ser avô é muito importante, isso é belo, é virtude. Eu digo que é privilégio demais quando vê os filhos casando, tendo seus próprios filhos, e os pais vão vendo os netos cercando em volta dele. Então o privilégio não é só dos netos, eu acredito que o privilégio maior são dos avós. Então vamos nos largar esse sentimento, falar assim, a gente é novo demais para ser avô, para ser avó. Hoje nós temos uma cultura de que ninguém quer se chamar de avô, de avó, acha que é novo demais. Quando os filhos já são casados e ficam aconselhando alguns a não ter filhos, isso não é bom, isso não é legal. O bom é quando chega a situação de uma vida madura, adulta, e tem suas esposas, seus maridos, e a gente orar a Deus para que Deus possa conduzir a gente ter neto realmente e viver esse privilégio de ter uma nova geração surgindo em nossa vida e ter o privilégio de vê-los. Os avós têm os deveres também com seus netos. Os avós têm deveres que vão contribuir muito. É lógico que ele não pode passar por cima daquilo que é o dever dos pais, ele não pode passar em cima daquilo que é obrigação e direito dos pais para com os filhos. Mas os avós, ele tem um papel fundamental na vida dos netos. O que é? É estar sempre a manter o relacionamento saudável entre avós e netos, entre netos e avós,
mas também proporcionar tempo, porque tempos disponível para com esses netos, também isso é muito bom, isso é muito, valoriza muito esse relacionamento e os avós também têm um papel fundamental em de levar os netos a valorizar a vida de seus pais e ver debaixo da obediência daquilo que os pais são para eles, na vida deles. Então os avós têm esse papel muito importante, conduzir também, levar os netos a conscientizar-se, a ter consciência, a viver o que? Debaixo da submissão, valorizar a vida dos pais e amar os pais também, respeitá-los e obedecer. Avós, tem um ditado que diz que os avós é o que estraga netos. Na verdade, não pode ser encarado assim. Os avós, ele tem um papel fundamental na vida dos netos, que vai levá-los a valorizar os pais, que vai levá-los a amar os pais e vai respeitar e obedecer os seus pais. O avô é esse elo que deve ser entre os filhos e os seus filhos e netos também. Os filhos pertencem aos filhos, os netos pertencem aos pais dele, não pertencem aos avós. Os avós, ele tem um papel fundamental em que valorizar, fortificar a autoridade dos pais sobre os filhos e não quebrar essa autoridade, levando os netos a viver uma vida de desobediência com os pais. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. O relacionamento para com a terceira idade exige muita coisa, cuidado, responsabilidade também para com os pais adultos também, os pais idosos, né? No caso aqui, os pais idosos. Porque nós vemos uma época de desamparo e solidão, abandono da terceira idade. As pessoas hoje não querem ter responsabilidade, cumprir com as suas responsabilidades com os seus idosos, com as pessoas da sua idade. É necessário que a família se preocupe em contribuir e atender no atendimento do idoso que faz parte da sua vida, proporcionando o que? Uma qualidade de vida de acordo com as suas necessidades. Oferecer aquilo que está ao alcance deles para que seja proporcionada uma vida melhor para aquele idoso. Quando os idosos são abandonados às necessidades, passam necessidades, simplesmente porque a família decidiram abandonar esses idosos, não decidiram cuidar deles. Paulo, quando fala a responsabilidade da igreja, do povo, no livro de Timóteo, capítulo 5, ele fala que os pais idosos é responsabilidade dos filhos. Então é ruim, é triste, eu digo que é até pecado, quando filhos decidem abandonar os seus pais, não cuidam dos seus pais na fase da terceira idade, a fase da idosos. Esse abandono, esse falta de cumprir essa responsabilidade, esse dever. Nós vemos até cristãos que não têm cuidado com os pais idosos, não estão nem aí, não tem preocupação nenhuma. É complicado demais, é danoso para ele, para o idoso, para a sua fé e no relacionamento com Deus também. Então esse cuidado parte de nós. Paulo fala assim, as viúvas têm que aqueles que têm os seus, a igreja que não tem os seus, a igreja se responsabiliza, tem que cuidar. Mas os outros que têm família, é responsabilidade da família cuidar deles, sim. Porque é nesse amor de filhos e da família que o idoso encontra estímulo para viver essa fase última que resta na vida deles. Mas se ele vive no abandono, vive passando a necessidade e escassez, tanto naquilo que é o necessário, que é o suficiente para viver, e os filhos abandonam os pais nessa situação, eles estão pecando, estão plantando o que eles vão colher amanhã.
Cuidar de idoso não é uma tarefa fácil, pode se tornar uma tarefa difícil, principalmente para aqueles que têm pouco interesse e nem um pouco demonstra disposição para cuidar com essas pessoas. Então nós devemos aprender a orar a Deus, pedir a Deus graça, ajuda e pedir que Deus venha nos redobrar a nossa paciência e também carinho e amor para com os nossos idosos também. Porque nós devemos entender as limitações, o temperamento, a personalidade muda, vai mudando conforme o tempo. Então, se nós entendermos isso, essa diferença que eles estão enfrentando, nós vamos viver pessoas amarguradas, pessoas tristes, e nós vamos ser pessoas também que estão maltratando nossos idosos. Quando nós deixamos de cuidar, quando nós não temos mais amor, quando nós não temos mais paciência, nós estamos empurrando os nossos idosos para a periferia, para o desprezo, para um mundo de solidão ou de morte em alguns casos. Então pense sobre isso, como que você está lidando também com os idosos da sua família, esse dever. A Bíblia exige que Paulo falou para Timóteo, que é um dever nosso de cuidar do nosso. Eu quero ler a conclusão aqui dizendo assim: seja pai ou mãe, seja filho ou filha, seja avô ou avó, neto ou neta, seja idoso, jovem, tratando-se de relacionamento, a palavra-chave é o amor. E ele nunca é demais. Paulo nos assegura que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Havendo falta de amor, ore a Deus e peça que o amor dele seja derramado no seu coração para que seja demonstrado por intermédio de sua vida no relacionamento com seus familiares e que Deus abençoe você também. Que Deus continue abençoando você, a sua família, e que nesses estudos que nós falamos sobre os fundamentos da família, nessas 17 lições, você possa assistir, reassistir, ver novamente, e aquilo que seja aplicado na tua vida, aplique, mas dedique, porque Deus tem bênção para a nossa família. Essa é a última lição dos fundamentos bíblicos e vamos orar a Deus para qual seja o tema da próxima estudos bíblicos que nós vamos ter. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo, e eu quero encerrar fazendo essa oração. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu te peço que tudo aquilo que nós aprendemos nessa jornada de fundamentos bíblicos da família, nós possamos aplicar conforme a tua vontade e na ação do teu Santo Espírito em nossa vida. Tenha misericórdia, tenha compaixão dessa família, desse homem, dessa mulher, todas as famílias que estão assistindo essas aulas, que eu possa conduzi-los pelo teu amor e pela tua graça. É que nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você no nome de Jesus Cristo.